Palavra de Deus, queridos, Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículos 5, a partir do versículo 5. João, capítulo 16, a partir do versículo 5. Diz a palavra de Deus, está aí projetada para você, abra também a sua Bíblia. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por que falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém. Bem, queridos, nesse texto, Jesus está conversando com os seus discípulos sobre o Espírito Santo. Interessante a gente observar que, quando a gente fala de evangelho, a conversa, normalmente ela gira em torno de Deus e de Jesus. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, crer em Deus, servir a Jesus, amar a Deus. E conforme o caso, parece que o Espírito Santo ele não faz parte dessa conversa. E quando alguém introduz ele na conversa, nós não sabemos muito bem o que fazer. Às vezes, ele é esquecido, é ignorado. É um problema que acompanha o cristianismo há muitos séculos.
está envolvido em nossa salvação. Só que quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, foi o Filho. Som. Portanto, as perguntas que esse texto nos ajuda a responder são: qual é a função do Espírito Santo na nossa vida? Ou quais são as funções? Que diferença faz a atuação do Espírito Santo em nós? E o primeiro aspecto dessa resposta tem a ver com a conclusão do ministério de Jesus. Reparem no versículo 7. Jesus diz assim: se eu não for, o Consolador não virá. Se eu for, eu o enviarei. Então Jesus está conversando com os discípulos sobre a conclusão do ministério dele aqui na terra. No versículo 6, ele começa a mencionar, inclusive, a tristeza que os discípulos estão sentindo. Jesus estava preparando os seus discípulos para os acontecimentos da sua prisão e crucificação. Eles seriam, e tudo isso seria seguido pela ressurreição de Jesus, pela exaltação de Jesus, e toda despedida é triste. Imagine como você estaria naquela situação. Imagine a cabeça daqueles discípulos, depois de 3 anos, convivendo com Jesus, assistindo ali de camarote, os milagres, os ensinamentos. E Jesus agora está dizendo: olha, galera, está acabando. Jesus também disse que iria voltar. Mas até essa volta a acontecer, seriam eles quem iriam tocar a missão. Seriam eles que iriam enfrentar toda essa oposição do mundo e levar essa mensagem para todos os povos. Certamente, um olhou para o outro e pensou assim: gente, não tem como. Depois de você passar 3 anos ali com Jesus e agora Jesus vai embora e é com você. Não dá, sem condições. E aí, irmãos, que entra o ministério do Espírito Santo. Veja, a fala de Jesus aponta para o futuro, os verbos estão no futuro. Eu o enviarei quando ele vier. Então, esta fala de Jesus aqui, em João capítulo 16, ela vai se cumprir em Atos capítulo 2, no chamado dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre a comunidade dos discípulos. O que aconteceu em Pentecostes? Então, após a crucificação, a ressurreição e a exaltação de Jesus, Jesus sobe aos céus, os discípulos estão privados da presença física de Jesus. Importante isso. Neste exato momento, Cristo, 100% homem, 100% Deus, está ao lado de Deus Pai, no céu, de onde um dia Ele voltará, trazendo para nós a justiça de Deus e a plenitude da salvação. Agora, a partir do Pentecostes, os discípulos de Jesus, a igreja, ela desfruta da presença espiritual de Jesus, por meio da ação do Espírito Santo. Por isso o Evangelho possui uma dimensão trinitária, que diz respeito à obra da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos em nossa salvação. Quando cremos em Jesus, somos reconciliados com Deus Pai e recebemos a presença do Espírito em nossas vidas. Por esse motivo, aqui no versículo, lá no capítulo 14, versículo 16, Jesus afirma que ele pedirá ao Pai e o Pai dará aos discípulos um outro Consolador. A expressão outro Consolador
significa um outro da mesma natureza. A ideia é que durante o ministério de Jesus, o próprio Jesus atua como consolador dos discípulos. Lembremos que Jesus cumpriu seu ministério cheio do Espírito. Quando Jesus é exaltado para o Pai, ele envia outro consolador para estar com os discípulos. Então, veja, não é que o Espírito Santo passou a existir após Pentecostes. O Espírito Santo é Deus. Ele é eterno, ele já atuava na criação, desde Gênesis, durante todo o Antigo Testamento. Agora, a partir de Pentecostes, a atuação do Espírito Santo junto ao povo de Deus, ela alcança um outro nível, uma outra intensidade. Ele vem dar continuidade à obra de Jesus. O fato de Cristo estar no céu não significa que ele esteja distante de nós. Nós vivemos o tempo da ausência de Cristo. Por isso aguardamos a sua volta. Ao mesmo tempo, vivemos o tempo da presença de Cristo em nós, entre nós e através de nós, por meio da presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz com que essa distância ela seja diminuída. E aí, para a gente tornar essa reflexão um pouco mais prática, eu queria destacar 4 áreas. 4 áreas em que o Espírito Santo faz diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida, como discípulos. 4 dimensões da ação do Espírito entre nós. E a primeira delas é a dimensão do conhecimento. Está aí no versículo 13. Cristo afirma que o Espírito guiará os discípulos a toda a verdade. Lá no capítulo 14, verso 26, Jesus afirma que o Espírito Santo será enviado pelo Pai e os ensinará todas as coisas e os fará lembrar todas as coisas. Veja, essa dimensão da obra do Espírito é que ajudou eles, os discípulos, a entenderem o significado espiritual daqueles eventos todos que eles foram testemunhas. E o resultado desse entendimento, ou seja, o resultado da obra do Espírito na vida dos discípulos, é o que nós temos na mão, a Bíblia. Veja, os livros do Novo Testamento, eles foram escritos 30, 40, 50 anos depois dos eventos do ministério de Jesus. E ao longo desses anos, o Espírito Santo foi atuando individualmente na comunidade, de modo que eles foram percebendo o sentido espiritual de tudo aquilo que eles viram e experimentaram. Ora, muita gente viu Jesus realizar milagres. Muita gente ouviu Jesus falar coisas extraordinárias e não creram. Muita gente viu, ouviu e não creu. Muita gente viu Jesus, mas não viu a glória de Deus. O Espírito Santo guiou e inspirou os apóstolos e primeiros cristãos ao verdadeiro significado da vida e obra de Jesus, assim como antes o Espírito de Deus guiou e inspirou os escritores do Antigo Testamento a compreenderem o significado daquilo que Deus fez no meio do povo de Israel. É por isso que nós reconhecemos a Bíblia como palavra de Deus. Ela não caiu do céu. Não foram os anjos que a escreveram. Ela é resultado da obra do Espírito Santo sobre homens e mulheres crentes, servos do Senhor. É o testemunho que a própria Bíblia dá de si mesma. Então, para começo de conversa, o Espírito Santo nos ajudou quando lá atrás atuou naqueles servos para colocarem por escrito o que Deus vinha falando e fazendo em favor da nossa salvação. Mas veja, essa atuação do Espírito não ficou restrita ao passado.
Se lá ele atua na produção do texto, hoje ele atua em nossas vidas no entendimento do texto. Então é o Espírito que testifica no nosso coração que esse evangelho que a gente ouve é a palavra de Deus. Ele nos ilumina nossas mentes para entendermos o que Deus está falando com cada um de nós. Sabe aquela experiência de você vir ao culto e lá pelas tantas você começa a ouvir o pastor pregar e você começa a pensar assim, poxa, alguém contou a minha vida para o pastor? De vez em quando a gente ouve uma história dessas por aqui. Então, ninguém contou a sua vida para mim. O Espírito Santo vai testificando no seu coração que essa palavra, que essa verdade é Deus falando com você. E às vezes, algo muito interessante quando a gente vai para os núcleos, por exemplo, é que pessoas diferentes tiram conclusões diferentes da mesma pregação. E isso também é obra do Espírito. Porque o Espírito Santo, por meio da palavra, fala com você. E ele sabe as perguntas que você traz no coração. Mas o Espírito Santo não atua apenas quando a gente está dentro da igreja, ou mesmo quando a gente está ouvindo uma pregação. Ele também atua nos dando discernimento a respeito da vontade do Senhor. Sabe quando você precisa tomar uma decisão? Você não sabe qual caminho seguir. Você está numa situação onde você parece não enxergar a saída. Você precisa mudar algumas coisas da sua vida e não sabe por onde começar. E de repente o Senhor te mostra de maneira muito clara qual é o caminho a seguir, qual é a decisão a tomar, quais atitudes. É o Espírito Santo guiando você na direção da vontade do Senhor. Por isso ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Guiou os escritores da Bíblia. Nos guia para compreendermos o Evangelho revelado na Escritura. Nos guia para discernir a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então essa é a primeira dimensão da obra do Espírito, irmãos. A dimensão do conhecimento. Conhecimento. E precisamos dela. Precisamos dela nesse exato momento. Por isso, inclusive, começamos essa pregação com uma oração, pedindo que o Senhor ilumine nossa mente e coração, através do Espírito. A segunda dimensão da obra do Espírito, meu irmão, minha irmã, é a dimensão da experiência. Veja, a fé em Cristo não é apenas uma realidade intelectual, né? Há uma diferença entre o Evangelho e simplesmente você assistir uma aula. Crer no Evangelho nos insere em uma realidade espiritual. Passamos a estar em Cristo, sob a influência do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Deus vivo em nossas vidas. Então o Evangelho não é apenas uma doutrina, é o Deus vivo atuando em nós, por meio do Espírito, por meio do Espírito, Cristo que está no céu, faz fluir um fluxo de graça do céu para as nossas vidas. E essa graça nos impacta, essa graça mexe com nossas emoções. É óbvio, né? Já falamos aqui algumas vezes, nem toda emoção que a gente sente é resultado do agir de Deus, né? A gente se emociona com novelas, a gente se emociona com filme, com música, com futebol. Mas como bem expressou lá o famoso teólogo Jonathan Edwards, se nem toda emoção que sentimos é fruto da ação do Espírito, toda vez que o Espírito Santo atua em nós de verdade, isso impacta nossas emoções. Então, nem toda emoção, nem toda vez que você fica emocionado, isso é resultado da obra do Espírito.
Mas se o Espírito Santo de fato estiver agindo na sua vida, se você estiver de fato experimentando a presença de Deus, não tem como as suas emoções não ficarem impactadas. E aí há várias emoções em jogo. A tristeza que sentimos por causa do pecado. É um desejo que arde no nosso coração de mudar de vida. É a alegria da gente se sentir amado por Deus. São lágrimas que tomam conta dos seus olhos, que você entende o tamanho da graça de Deus. É uma energia, uma disposição que te impulsiona a servir ao Senhor. É uma esperança, uma expectativa de que coisas grandiosas acontecerão. É uma paz que invade sua alma e te faz descansar, mesmo diante dos piores cenários. Como diz o salmista lá no Salmo 126, é uma vontade estranha de rir à toa, de cantar sem parar, de contar para todo mundo, porque você viu, você sentiu, você percebeu que Deus fez grandes coisas em seu favor. Portanto, a ação do Espírito nos mostra que tem uma parte do Evangelho que a gente não consegue demonstrar para quem não é cristão. É o sabor da graça. É o calor da glória de Deus. É algo que a gente pode oferecer. Eu posso tentar descrever para você o que eu estou sentindo. Mas não dá para demonstrar. Não tem uma amostra grátis. Veja um caso interessante, a situação desses discípulos antes e depois de Pentecostes. Veja que eles caminharam 3 anos com Jesus, viram coisas espetaculares, mas mesmo após a ressurreição você vai ver os camaradas assim tímidos, você vai ver eles amedrontados, sem nenhuma disposição de levar o Evangelho adiante. Então, assim, olha que coisa interessante. Mesmo após 3 anos com Jesus, não havia ânimo no coração deles para cumprir a missão. Aí você abre o livro de Atos. E de repente você vê ali a partir do capítulo 2 e 3, esses discípulos medrosos, esses discípulos cheios de dúvidas e inconstantes, de repente eles estão cheios de coragem. Eles estão enfrentando autoridades. Eles estão sem medo. Eles estão pregando o Evangelho. E a igreja vai avançando, apesar das perseguições. E a pergunta é, o que mudou? Entre a ressurreição de Jesus e Atos 2, você não tem 2 meses completos. Então não foi um novo conhecimento, não foi uma nova doutrina, foi uma nova experiência. Não aconteceu do lado de fora, aconteceu do lado de dentro. O Espírito Santo os revestiu e os impulsionou. Por isso o texto vai dizer que eles estavam cheios do Espírito. É interessante notar que essa condição da nossa comunhão com Deus, ou melhor, que a condição da nossa comunhão com Deus afeta essa dimensão da obra. Então, diferentes crentes têm diferentes níveis de comunhão com Deus e, consequentemente, têm diferentes experiências com o Senhor. Paulo vai dizer que, por exemplo, nós devemos nos encher do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? É investir mais na comunhão com o Senhor, é experimentar mais da graça de Deus, é experimentar mais do agir do Espírito, o que te dá uma disposição, um ânimo maior de servir e obedecer ao Senhor. Agora, o contrário também é verdade.
são os crentes vazios do Espírito. De manhã nós falamos das ovelhas que estão perdidas dentro da igreja. Ovelhas que se perdem dentro da igreja são ovelhas que vão tendo a sua comunhão com Deus esvaziada. Gente que não investe na comunhão com o Senhor, e ela vai ficando espiritualmente cada vez mais insensível. E aí, consequentemente, cada vez menos ela tem vontade de servir ao Senhor. Sabe o triste de você estar vazio? É que essa conversa toda aqui talvez não faça o menor sentido para você. Você não se empolga, você não se anima, você nem sequer se interessa. Por quê? Porque você está vazio. A boa notícia é que você não precisa ficar assim. A cura para a sua enfermidade espiritual. Sabe, assume um propósito. Lá, quando Jesus escreve à igreja de Éfeso e fala para que eles retornem ao primeiro amor, ele recomenda, volte à prática das primeiras obras, faça um propósito. Sabe? Um propósito, uma semana, 15 dias, um mês, enfim. Escolha o período. Mas assuma um propósito de, durante um tempo, você retornar à prática comprometida de certas disciplinas espirituais. Coisas que você foi deixando pelo caminho. Sabe, irmãos, não tem como a gente botar a mão na água e não se molhar. Não tem como a gente se colocar na presença de Deus de forma regular e não experimentar o agir do Espírito. É com você. Pensa aí. Se comprometa. Ore por isso ao Senhor. Certeza de que algo diferente vai acontecer na sua vida. Terceira dimensão da obra do Espírito, irmãos. Nós falamos da primeira, que é o conhecimento. Nós falamos da segunda, que é a experiência. Terceira dimensão da obra do Espírito é a dimensão da adoração. Versículo 14, Jesus afirma que o Espírito Santo virá e o glorificará. Veja, um dos resultados da obra do Espírito é a glória de Cristo. O Espírito Santo nos impulsiona ao louvor e adoração do Senhor. Há aqui uma dinâmica muito interessante da Trindade. Deus Pai enviou o seu Filho. Jesus é o Filho que veio manifestar a glória de Deus e fazer a vontade do Pai. Eles enviam o Espírito Santo para que pessoas creiam em Jesus e se rendam aos pés de Cristo em adoração. E o Espírito cultiva em nosso coração esse desejo, essa vontade, essa disposição, esse prazer de se render a Cristo, de expressar nosso louvor com palavras, com canções, com gestos. Então a consequência de uma vida cheia do Espírito é o desejo de cultuar o Senhor. É por isso que quando a gente está vazio do Espírito, a gente perde o interesse de vir ao culto, a gente perde o interesse de cantar, a gente perde o interesse de adorar. Ao mesmo tempo, veja o que, exatamente no trecho onde Paulo fala sobre encher-se do Espírito, como é que ele dá continuidade? Está lá em Efésios 5, vai dizer assim: deixem-se encher pelo Espírito e compartilhem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, em síntese, quem reúne a igreja para cultuar é o Espírito. Quem nos traz aqui é o Espírito. Quem coloca no nosso coração o desejo de vir para cá é o Espírito. É por isso que os nossos atos de culto precisam ser movidos pelo Espírito. O que nos traz a responsabilidade de nos submeter
a direção do Espírito. Em oração, pedir a capacitação dele, para que nossas ações não sejam apenas repetição de atos religiosos, mas louvor verdadeiro que chega ao trono de Deus. Mais uma vez, isso não se resume à igreja, ao culto. Te pergunto, alguma vez na sua vida, na sua existência sobre este planeta, você já parou em casa para fazer uma oração apenas de louvor e adoração ao Senhor? Sem pedir nada. Apenas enumerando os atributos do Senhor. Apenas louvando a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Alguma vez você já parou na sua casa para louvar o Senhor com uma canção? Veja aqui, não estou me referindo a você colocar lá o Spotify enquanto você lava a louça ou enquanto você arruma a casa. Não. É você parar para apenas, não é para ouvir uma música, mas para louvar o Senhor, para cantar para Ele. Assim como a gente deve orar para Ele, na presença dEle. O nome disso chama-se louvor. Um ponto interessante é que o Espírito não promove sua própria glória. Ele atua em nosso coração para crermos em Jesus e nos impulsiona para adorar a Deus e a Cristo. É por isso que o centro do culto é o Evangelho. Proclamamos o que Deus fez por nós em Cristo. O centro do culto não é o Espírito Santo. Muitas igrejas acabam errando nisso. O Espírito Santo não foi enviado para ser adorado, mas para nos conduzir à adoração. Ele está em tudo que a igreja faz, mas a visibilidade é de Cristo. O centro da igreja é a cruz. O batismo nos vincula ao corpo de Cristo, a ceia celebra a morte e a ressurreição de Cristo, os dons são para a edificação da igreja de Cristo. O problema é que a gente transforma a invisibilidade do Espírito em ausência do Espírito. E aí a gente tem um problema. Porque a gente não percebe a ausência do Espírito. E aí a gente fica vazio do Espírito, distante de Deus, distante de Jesus. Muitos cristãos tradicionais erram, achando que a única marca do culto deve ser a racionalidade. Então, se, às vezes, os segmentos mais pentecostais têm uma dificuldade ao colocar o Espírito Santo no centro do culto, o outro lado desse espectro, que é o cristianismo mais tradicional, erra. Quando pensa que um culto racional é um culto apenas com uma lógica e uma teologia perfeita, sem a presença e a ação do Espírito Santo. E aí é mera repetição de religiosidade. O Espírito Santo nos leva ao conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento. O Espírito Santo nos leva à experiência da presença de Deus. O Espírito Santo nos leva à adoração do Senhor. E em quarto e último lugar, o Espírito Santo nos impulsiona à missão. Está aí no versículo 8. Jesus diz que quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui, a obra do Espírito nos empurra para fora, para a direção do mundo. Repare o seguinte, nas 3 primeiras dimensões, o nosso relacionamento com Deus é intensificado. Nós conhecemos a vontade do Senhor, nós experimentamos a glória de Deus em nossas vidas, nós somos motivados a atos de adoração. Agora, somos empurrados para fora. Por quê?
Porque há pessoas que ainda não conhecem a vontade de Deus, há pessoas que ainda não experimentaram a presença de Deus, há pessoas que ainda não adoram esse Deus. É por isso que o Pentecostes acontece após a exaltação de Jesus. A missão da igreja começa quando ela recebe do alto poder para testemunhar. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Começando na cidade onde vocês estão. Não há, irmãos, evangelização. Não há obra missionária sem a ação do Espírito Santo. É por isso que todos os que estão em Cristo, e você que faz parte da nossa igreja já ouviu isso a gente falar, já ouviu a gente falar isso algumas vezes, todos os que estamos em Cristo somos missionários. Por quê? Porque todos recebemos do céu o poder missionário do Senhor, que é o Espírito. E aí, queria citar aqui um trecho de uma declaração produzida pelo chamado Movimento de Lausanne, que é uma organização evangélica mundial que trabalha com a área de evangelização e missões no mundo inteiro. Acabaram de realizar seu 4º congresso lá na cidade de Seul, na Coreia do Sul. Mas, uns anos atrás, na Cidade do Cabo, na África do Sul, eles produziram um documento. E lá pelas tantas tem um trecho sobre o Espírito Santo que diz assim: Ele é o Espírito missionário, enviado pelo Pai missionário e pelo Filho missionário, que sopra vida e poder na igreja missionária de Deus. Nós amamos e oramos pela presença do Espírito Santo, pois sem que o Espírito Santo testemunhe de Cristo, o nosso testemunho é inútil. Sem a obra de convencimento do Espírito, é vã a nossa pregação. Sem os dons e a direção e o poder do Espírito, nossa missão é mero esforço humano. Sem o fruto do Espírito, nossas vidas desinteressantes não conseguem refletir a beleza do Evangelho. Então, queria desafiar você a nessa hora orar por essas 4 dimensões do Espírito Santo na sua vida. Peça ao Senhor para que, em primeiro lugar, o Senhor abra os seus olhos e você possa discernir a vontade do Senhor para a sua vida. Decisões que você precisa tomar, escolhas que você precisa fazer, caminhos que você precisa seguir, decisões espirituais que estão sendo adiadas na sua vida, coisas que você precisa tirar. Peça ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, confirma no meu coração, dai-me discernimento espiritual. Segundo lugar, ore ao Senhor e peça que o Espírito Santo encha o seu coração e te leve a uma nova experiência na presença de Deus. Para que exista algo dentro de você para que você possa sentir o sabor da glória de Deus, o sabor da graça de Deus, sentir o calor do amor de Deus. Peça ao Senhor que o Espírito Santo impulsione você em adoração, para que você vir para o culto, para que você servir ao Senhor, para que você louvar ao Senhor não seja uma coisa cansativa,
para que você tenha prazer, para que você tenha gosto, para que você tenha realmente essa vontade de estar na presença do Senhor, cultuando, louvando, orando, servindo. Peça ao Senhor que o Espírito Santo te capacite, para que você possa falar de Cristo com autoridade e pessoas sejam salvas através da sua vida. Para que as nossas vidas desinteressantes possam revelar a beleza do Evangelho. Para que as nossas palavras que são pobres possam ser instrumentos de vida para a conversão de pessoas. Eu não sei você, mas eu desejo isso para a minha vida. Mas talvez você esteja tão vazio espiritualmente que você nem sequer deseja. Mas você sabe que precisa. E quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Peça ao Senhor nessa hora. Clame àquele que pode mudar o seu coração. Deus amado, sopra, Senhor, o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Sopra, Senhor, vigor, sopra alegria, sopra paz, sopra disposição, sopra ânimo, sopra renovação espiritual, sopra cura, Senhor, sopra conversão, sopra vida, Senhor. Ah, Deus, com Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo atue em nós e entre nós. Abre os nossos olhos para discernir a Tua vontade, Senhor. Discernir, Senhor, os pecados que precisamos abandonar e os caminhos e decisões que temos que tomar. Leva-nos, ó Pai, a uma nova experiência com o Senhor. Que a Tua presença seja sentida e seja real. Que possamos, ó Pai, experimentar essa dimensão, Senhor, da presença viva do Deus vivo, do Cristo vivo, do Espírito que é Deus em nós. Ah, Pai, que o Teu Espírito nos impulsione à adoração, para que Te louvar e Te adorar seja o nosso prazer, para que Te engrandecer, Senhor, seja a nossa motivação, que haja prazer em Te louvar, que haja prazer em Te honrar, que haja prazer em Te servir, que haja prazer em termos momentos com o Senhor, de oração, de louvor, de cânticos, de compartilhar. Senhor, que o Teu Espírito Santo os impulsione à missão. Pai, estamos cansados, Senhor, de tentar levar, Senhor, pessoas ao encontro com o Senhor, baseado no nosso esforço, nas nossas palavras. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, ó Pai, e age através de nós, para que sejamos instrumentos de vida, Senhor.
para que apesar, Senhor, da pobreza das nossas palavras, da limitação, Senhor, da nossa capacidade, das falhas que existem em nossa vida, Senhor, sejamos instrumentos para que homens e mulheres sejam convertidos pelo agir do Teu Espírito. Que vejamos isso acontecer, Senhor, para a glória do Teu nome. Enche a Tua igreja e enche cada um que está nesse lugar te buscando, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Que todo vazio espiritual seja preenchido pela Tua graça. E que haja daqui, Senhor, que saiamos daqui, Senhor, impactados e comprometidos a uma renovação espiritual. Em nome de Jesus. No poder do Espírito oramos. Amém.